Yo, Zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E, mano, muita gente me pediu para que eu fizesse um react desse vídeo aqui que a Riot postou hoje. E eu fiquei pensando bastante em assistir ele e tal. Eu vi que, tipo, é uma bagaça meio revoltante. Vocês provavelmente vão ficar revoltados vendo esse vídeo, mas é a vida, né? Eu vi que o Uka fez também, então eu resolvi colocar aqui os meus pensamentos em relação a esse vídeo de balanceamento que a Riot fez. Balanceamentos para os bronzes, né? Deixa seu gostei aí pra apoiar o canal. Não esquece de se inscrever, senão o povinho vai ficar puto com você, hein? Ó, o povinho não está feliz nesse vídeo, hein? E não esquece, já deixou o gostei, já se inscreveu, então tá tudo bem, né? Então é isso, vamos lá. Vamos dar um play no vídeo e vamos comentar ele depois. Alright, Scruffy. Gameplay lead on League of Legends, here to give you a Só comentando pra vocês, essas animações são incríveis, eu adoro elas. crash course in game balance. Balance might seem like it's just a lot of numbers and data, but really, it's about making sure you can play any champion you want Claro que sim. to. This means you don't have to play what the pros are playing, or even what's popular. Our goal is for you to be able to pick whoever you want, simply because you like them. So we put a lot of effort Claro into que sim, balancing. right? Now let's talk about what that looks like. One of the most important things we do are regular check-ins on every champion. Yep, that's right. All of them. It doesn't matter who's been played a lot or... Vamos lá, por partes. Primeiro, a Riot fala que a gente pode jogar com todos os campeões, mas eu não sinto que a gente pode, porque se você tá jogando de Morgana Jungle, você foi punido por jogar de Morgana Jungle nessa semana passada. E aí, isso tá certo? Sendo que a Morgana Jungle nem tava com tanta taxa de vitória assim. Outra coisa, analisar todos os personagens, será que eles realmente fazem isso? Porque, por exemplo, tem os personagens que estão esquecidos há anos aí e ninguém liga pra eles. Ó, tipo, por exemplo, o Ivern. Quanto tempo faz que o Ivern não sofre uma alteração? Ele recebeu nerf, na verdade, recentemente, porque os jogadores começaram a jogar com ele. O Ryze também demorou anos pra Riot analisar o Ryze e ver que ele tava ruim. A Thalia, mesma coisa. Então, tipo, a Nidalee tá numa situação ruim, os Kindred. Tem tantos personagens do League of Legends que são maravilhosos, mas eu não sinto que a Riot esteja realmente analisando eles, saca? Não parece que a Riot tá se importando com eles. or who got a new skin. E eles até or botaram how o old the Zillion ali. champion is, or new. Or even if it's one of my personal mains. Quem tá falando é o Mark Eder, né? Ele é main Sion. How often does this champion win, and are they doing it in fair ways? If a champion is winning too much, then we'll hit him with nerfs. Hippie If Rice. they're losing too much, we'll help them with buffs. And if they're doing something weird or ruining the game for other players, we'll make some other adjustments to solve them. Aí você... Tipo, essa é a coisa que mais me deixa com raiva, mano. Que me deixa puto. Porque, tipo, se você tem um personagem que tá fazendo algo diferente, arruinar o jogo pra outras pessoas é ganhar a partida... Isso é arruinar o jogo pra Riot? Porque se for assim, então a maior parte dos jogos estão sendo arruinados o tempo inteiro. Então se você tem um personagem sendo jogado de uma forma diferente ou estranha, eu acho que ele tem que ser respeitado daquela forma. Eu não acho que a Riot tem que ficar fazendo alteração. Eu acho que se eles deixassem o jogo aberto para que os jogadores experienciassem ele da forma que eles querem, o jogo seria muito melhor, muito mais divertido, muito mais aberto para criatividade e faria as pessoas se divertirem muito mais jogando. Por mais que tivessem alguns builds diferenciados que te dão vantagem, que nem o Malphite AP, por exemplo, que foi nerfado até o fim porque a Riot achou que era injusto o personagem dar dano com o ultimate dele. The problem. Our goal is for every champion to win a similar amount, because that shows us that every champion is similarly powerful. And if every champion is similarly powerful, then all that matters are your skills. Eu acho que a Riot ela passa por um viés problemático aqui. Porque é o seguinte, se eles querem que todos os personagens estejam com 50% de taxa de vitória, pode até parecer balanceado. Só que a gente tem que levar em consideração as ligas dos jogadores. Por exemplo, se você tem um jogador que é bronze e comparar com um jogador desafiante, as taxas de vitórias deles vão ser diferentes. Então, se você tem um cara que é bronze e ele ganha, por exemplo, com o Singed, e por isso o Singed pega uma taxa de vitória alta, o Singed não merece ser nerfado, porque, sei lá, ele tá com uma taxa de vitória alta, sendo que ele não é um personagem que é bom no nível alto, entendeu? Eu não tô dizendo especificamente, eu não tô dizendo que o Singed é ruim ou bom, tá? Eu só tô dando o exemplo do Singed, mas poderia ser qualquer outro campeão. Então, isso gera um certo problema de estatística, porque se você quer que seja 50-50, vai ter situações onde vai ter personagens, que nem acontece, que são muito fortes, muito bons pra subir de liga pra se ganhar, e outros personagens que você tem que jogar muito bem pra conseguir vencer com eles, porque são personagens que
eles mostram mecânica, e quanto mais mecânica você tem com ele, melhor vai ser o seu resultado com o personagem, mas é aquilo. Você acaba gerando uma situação onde você tem uma grande discrepância entre a habilidade entre os jogadores que estão jogando. E para você ter uma taxa de vitória positiva, por exemplo, com a Kiana, você precisa de 100 partidas, enquanto com os Zillion só precisa de 10. Isso é justo? Isso é balanceado? Para mim isso não é balanceado. Isso não é balanceamento, até porque, como eu disse, está sendo levado em consideração níveis de jogos diferentes, e em níveis de jogos diferentes tem taxas de vitórias diferentes também. There's more to balance than measuring a champion's overall win rate, though. Some champions do really, really well when pros play them. Faker e and Azir others sempre, né? do really good when everyone else plays them. Our goal is for champions to feel great when you play them, regardless of if you're in Challenger or if you've never played a ranked game before. So how do we do that? Magic, of course. And by magic, I mean more data. On top of checking champions' overall win rate, we also look at how they're doing across all levels of play. This helps us make sure a champion isn't stomping through bronze while getting stomped on in plat. Once we check all the data, we make a list of all the champs who are too strong and too weak. Then, using a bunch of different methods, we decide how to buff and nerf each champion. For example, if Teemo is crushing in pro games, but just okay everywhere else, we might ask ourselves, how can we make Teemo weaker for pros without impacting him too much for the rest of us? Once we decide how to adjust each champ, we bundle the changes together and patch them into the game every 2 weeks. This may seem like things are constantly changing, but players are smart, sometimes too smart, and they'll figure out if something is too strong or weak pretty quickly. So by patching every 2 weeks, we can make sure League is balanced whenever you log on. Essa animação tá muito bonitinha, We're clã. always watching and adapting, so if anything ever gets really far out of line, we'll change them in between patches immediately. You can find a list of League's latest changes in the patch notes. So, let's recap. Balance is good. It lets you play whichever champs you want. So we constantly check the data and adjust champions based on who's too strong and who's too weak. Then we patch these changes into the game every 2 weeks. Repeat forever. And ever. And ever. And ever. And ever. And ever. And ever. Our goal is to do a good enough job balancing behind the scenes so you don't ever have to think about it, if you don't want to. But if you do want to learn more about balance, we really like talking about it, through posts, videos, and even social media. Whenever you want to dive in, we'll be here. Tá muito fofinha essa animação, achei muito bonitinha. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, ó, isso aqui é uma coisa muito importante. Isso aqui é uma coisa que eu realmente dou crédito pra Riot. A Riot, ela faz as mudanças do League of Legends de uma maneira tão imperceptível que muitas vezes você não precisa ler, você não precisa estudar as notas de atualização para você jogar. Então, jogadores casuais, eles podem jogar League of Legends sem se importar o que tá mudando, porque os personagens vão estar ali, as coisas que eles utilizam vão estar ali, as mudanças são tão imperceptíveis que você nem sente. Tipo, é aquela questão, você vai colocando de forma homeopática as mudanças, eles vão colocando gota a gota, toda atualização é uma mudança pra deixar aquele personagem mais fraco. É muito raro a Riot chegar e mudar tudo de uma vez, que nem aconteceu, por exemplo, com a Samira recentemente. Mas eu acho assim, como eu disse, a Riot, ela cai num viés de confirmação, aonde você tem personagens, e inclusive eles usam um algoritmo pra definir isso, qual personagem tá com vitória demais, qual personagem tá com derrota demais, mas isso não significa que aquele personagem é justo, ou que aquele personagem sente, ou pelo menos parece justo. Até porque tem personagens que são extremamente populares, tem personagens que têm 100 vezes a taxa de escolha que outros campeões. Eu acho que pro League of Legends ser balanceado 100%, ele deveria ter todos os campeões tendo uma taxa de escolha parecida. Ou seja, personagens são bons no geral, você gosta de jogar com eles, eles são divertidos de se escolher. E não do jeito que a Riot quer, que todo mundo tenha taxa de vitória parecida. E aí personagens são muito difíceis, acabam ficando com pouca taxa de escolha por causa disso. Porque não tem sentido você jogar com um personagem que você vai ter que se matar pra aprender a jogar com ele, enquanto tem personagens que você simplesmente bate a cabeça no teclado e ganha. Então não faz sentido nenhum esse esquema de balanceamento da Riot, na minha opinião. Mas essa é a minha opinião.
Pode ser que você tenha uma opinião diferente, pode ser que a Riot possa rebater isso de uma forma diferente também. Mas eu acredito que focar, ou pelo menos ignorar a taxa de escolhas dos personagens, da forma que eles vêm fazendo, e principalmente hipervalorizando os jogadores profissionais, hipervalorizando o competitivo, faz com que o League of Legends se torne um jogo chato para a imensa maioria dos jogadores, que às vezes simplesmente gostam de jogar com Fiora, mas às vezes não conseguem porque sentem que o personagem é muito injusto comparado ao Malphite, por exemplo, ou outro personagem mais simples. E esse é um problema que a gente tem que levar em consideração também as funções, porque você tem top lane necessitando de um nível de habilidade diferente da bot lane e assim por diante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas principalmente o feedback dos jogadores que os jogadores estão dando. E no momento, o feedback não está muito positivo, visto que a maior parte dos jogadores tem criticado o balanceamento e ninguém está muito feliz com as mudanças, sendo que a própria Riot tem feito nos últimos meses atualizações que mudam o jogo e depois que voltam atrás das mudanças que estavam, ou deixando até mesmo os campeões piores, que nem aconteceu com a Morgana Selva, que não era para ter sido jogada na selva, mas de repente resolveram colocar ela como a melhor caçadora do jogo para depois nerfar ela e deixar ela ruim. Então é essa a situação que a gente está envolto no momento. Na minha opinião, não, a Riot não está fazendo um bom trabalho. Mas, bom, de qualquer maneira, é isso aí, clã. Muito obrigado quem pediu para que eu fizesse esse vídeo. Vocês conseguiram e deixaram o povinho puto, hein, ó. Então, você já sabe, se quer deixar o povinho feliz, ó, deixa seu gostei e não esquece de se inscrever no laboratório para não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Até amanhã, clã.